Colocar pino cursado, cursar meu virabrequim, colocar pino invertido, será que vale a pena? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Antes da gente falar sobre pino cursado, cursar o virabrequim ou colocar um pino cursado invertido, a gente precisa entender o que é o virabrequim. E o virabrequim ele tem vários nomes. Ele pode ser conhecido como girabrequim, eixo de manivelas, árvore de manivelas, cambota. Basicamente, o virabrequim é essa peça aqui, ó, certo? Onde vai acoplado a biela, igual aqui no desenho, certo? Vai acoplado a biela. Em cima aqui da biela vai o pistão, pinos, anéis. Isso aqui é o que faz o conjunto ali dentro do seu motor, o conjunto rotativo dentro do seu motor, entre pistão, pino, biela, trava e a parte de baixo aqui, ó. O pistão ele recebe a força da combustão aqui em cima, certo? E a biela ela joga essa força da combustão para o virabrequim, transformando esse movimento retilíneo, né? Por que é retilíneo? Porque o pistão ele sobe e desce nessa posição e o virabrequim ele gira. Como que funciona o virabrequim para a gente entender? O virabrequim, se você for pegar, eu não sei você, mas na roça antigamente existia um negócio que chamava um moinho de café. Funcionava assim, era um moinho que tinha na parede assim, aí ele tinha uma manivela aqui assim, ó, e você colocava o café em grão torrado ali e ia girando assim, ó, e embaixo ia saindo o pó do café. Da mesma forma funciona o virabrequim. Ele funciona como uma árvore de manivela, ele funciona como essa manivela. Da mesma forma que a biela é acoplada no virabrequim, certo? E o momento que isso aqui vai girando, né, o pistão vai acontecendo a combustão, vai girando a árvore de manivelas, como se fosse no moinho de café lá. Então ele funciona dessa forma, para fazer girar esse movimento giratório ali do pistão aqui para cima, jogando para a roda do seu motor. Funciona basicamente como aquilo ali, é uma manivela. Aqui eu tenho o moinho e aqui a manivela. Então basicamente trabalha assim, ó. Aqui onde que eu estou girando com a mão é o pino, certo? E o pistão vai acontecer a combustão para girar aqui, ó, fazer esse movimento circular aqui, ó, onde vai transformar essa energia que está acontecendo na combustão e jogar ela por outros fatores, no virabrequim e do virabrequim até outros fatores, passando por outros fatores até chegar na sua roda e movimentar a sua motocicleta. Então, basicamente, o virabrequim ele funciona para isso. Sem ele, basicamente não tem como funcionar o seu motor ali dentro, certo? A não ser que eles inventem alguma outra tecnologia que não se use o virabrequim, se use outro tipo de coisa. Mas até o momento, em motores a combustão, vai ter lá o seu pistão, a biela e o virabrequim. Esse é o conjunto rotativo ali para fazer o seu motor funcionar e fazer também com que sua moto se movimente, beleza? Quando a gente entra agora na parte de pino cursado, cursar o virabrequim ou colocar um pino cursado invertido, a gente vai falar sobre passos agora, tá? Primeiro passo, o que é o pino cursado? O que é cursar o virabrequim e o que é o pino cursado invertido, beleza? O que acontece? O pino cursado, ele é um pino excêntrico. Como assim, ó, tá? Basicamente, eu vou fazer um desenho reto assim, ó. Ele é um pino. Eu sei que pode ter muitas pessoas aqui que já sabem o que é o pino cursado, beleza? Mas tem pessoas que estão assistindo o vídeo e não sabem, beleza, pessoal? Então, a gente vai avançar um pouquinho mais, mas eu vou passar no básico aqui primeiro e depois a gente avança um pouco mais na explicação, beleza? Então vamos lá, o pino cursado ele é um pino como se fosse esse aqui, ó. Ele é excêntrico. O centro dele é deslocado um pouco aqui, ó. Basicamente assim, o centro dele aqui, ó, é deslocado um pouco. Por que é deslocado o centro dele? Para fazer com que o curso aqui do virabrequim aumente. O curso é essa volta. Aqui eu tenho um virabrequim. O virabrequim, pessoal, ele tem vários formatos. Ele tem esse formato, tem uns virabrequins que vão ter esse formato, tem uns que vão ser totalmente redondo assim, ó, tá vendo? O pino é aqui, ó, onde pega a biela, aqui tá soldado, esse é um virabrequim velho aqui, ó, mas ele pega a biela aqui e tem o pino. Então esse movimento circular aqui é o curso do virabrequim, de acordo com o centro do pino aqui, certo? Então o que acontece? O pino ele fica aqui, ó, nessa posição,
certo? Então, o curso do virabrequim, ele é determinado por isso aqui, ó. Essa volta que a biela está acoplada aqui vai dar. Quando eu instalo um pino cursado, o que vai acontecer? Eu desloco um pouquinho o pino. Vamos supor que o pino ele está aqui nessa posição aqui, ó. Quando eu vou colocar um pino cursado, o pino vai ficar nessa posição aqui na bolacha do virabrequim, ele vai estar nessa posição. Só que no centro dele vai ficar deslocado, certo? Então a biela ela vai ultrapassar alguns milímetros aqui, certo? De acordo com o pino cursado que você coloca, se é um pino de 1 milímetro, se é um pino de 2, se é um pino de 3 milímetros, certo? Então vai deslocar aqui o pino da biela. Então o que acontece quando eu coloco um pino cursado? Deslocando o pino da biela aqui, agora o custo do virabrequim ele vai aumentar, tá vendo? Por quê? O centro aqui agora mudou. Então o curso aqui agora vai aumentar. Então, quando eu coloco um pino cursado, o curso do meu virabrequim aumenta. Um exemplo, se eu coloco um pino cursado, tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Otávio, se eu colocar um pino cursado de 1 milímetro, vai subir quantos milímetros no curso do meu virabrequim? Se eu colocar um pino cursado de 1 milímetro, sobe 2 milímetros no curso do virabrequim. Por quê? Desce 1 milímetro, sobe 1 milímetro. Então, eu tenho 2 milímetros. Se eu colocar um pino cursado de 2 milímetros, ou seja, ela é deslocada 2 milímetros, então ela vai descer 2 milímetros e vai subir 2 milímetros a mais, certo? Então eu tenho 4 milímetros a mais de curso. E se eu colocar um pino cursado de 3 milímetros, o que acontece? Desce 3 e sobe 3. Por quê? A biela foi deslocada 3 milímetros. Então ela vai descer 3 milímetros e quando ela estiver aqui em cima, vai subir, ela vai ficar mais alta 3 milímetros. Então eu subo 6 milímetros no curso do virabrequim, certo? Então o pino cursado, ele serve para deslocar, certo? A biela e aumentar o curso do virabrequim, certo? O que acontece aqui, ó? Quando eu desloco aqui o centro do pino, eu aumento o torque da minha moto quando eu coloco um pino cursado. Por que eu aumento o torque? Lembra do primeiro exemplo que eu dei aqui, ó? Aqui eu tenho um moinho. E vamos supor que aqui o moinho fosse assim, ó. Tá vendo? A biela ela vai girar assim, né? Claro que o pistão acontece nesse movimento aqui, certo? Só que vamos supor que eu tivesse uma manivela aqui, no eixo aqui mesmo da biela, eu tivesse uma manivela assim, certo? Se eu girar ela perto assim, ó, lembra do moinho, eu quero que você lembre do moinho. Vou até colocar uma foto aqui no vídeo para vocês terem uma ideia. Se a roda, ou seja, onde eu estou girando o moinho for bem pequeno, o curso aqui for bem pequeno, essa voltinha que eu dou aqui é bem pequena, eu vou ter que colocar mais força, certo? Se eu aumentar essa roda aqui, o que vai acontecer? Fica mais fácil de eu me movimentar aqui, porque eu aumentei aqui a distância, então eu tenho mais torque agora, fica mais leve para mim moer o café que eu estou jogando ali dentro, certo? Da mesma forma é no seu motor, tá? É a mesma base, assim, se a gente olhar por esse lado. Então, quando eu coloco um pino cursado aqui, o que vai acontecer? Eu deslocando aqui a biela, alguns milímetros, eu vou ter mais torque agora, porque a voltinha é maior. Então, fica mais fácil do meu motor, ele consegue ter um torque melhor para empurrar as outras massas. O que é as massas do motor? São as outras engrenagens. As outras engrenagens que estão acopladas, comando de válvula, embreagem, caixa de marcha, até chegar na sua roda. Então, tudo isso a gente tem perca de energia em todas essas partes do motor, certo? Em todas essas engrenagens a gente tem perca de energia. Quando eu tenho um curso maior, vai ficar mais leve agora. Então eu tenho mais torque agora para empurrar esse motor. Então quando eu coloco um pino cursado, eu aumento o torque do meu motor, certo? E se eu cursar o virabrequim, eu também aumento o torque do motor, tá? Sim, da mesma forma. Por quê? Colocar um pino cursado. Se eu tenho aqui um pino cursado, né? Aqui era só uma simulação de um pino cursado aí, não sei se deu para entender, mas eu vou colocar a foto para vocês também do pino cursado, beleza? Então o que acontece? Se eu coloco um pino cursado aqui, igual esse que está na foto, coloquei um pino cursado, ou eu curso o meu virabrequim, o que acontece? Eu aumento o curso do meu motor. Então quando eu aumento o curso do meu motor, eu aumento o torque do meu motor. Por exemplo, aqui eu coloquei um pino cursado. O pino aqui no centro é o mesmo, mas a biela fica deslocada por causa do pino cursado, que é um pino excêntrico, então ele vai ter um curso maior. Se eu cursar o virabrequim, o que acontece quando eu curso o virabrequim? Vamos supor que isso aqui fosse o seu virabrequim original.
Então o pino da biela geralmente ficaria aqui, ó. Aqui é o eixo central aqui do virabrequim, certo? Mas eu vou apagar aqui, ó. Então aqui eu tenho o eixo central aqui, que seria esse eixo aqui, ó, certo? Aqui em cima, onde eu fiz essa bola, essa voltinha aqui, ó, é o pino aqui, ó. É onde fica localizado o pino aqui na bolacha, certo? Quando eu falar bolacha, eu não sei se pode ter pessoas que não sabem o que é, mas a bolacha é isso aqui, ó, uma parte, cada parte dessa aqui, vamos falar que é uma bolacha, beleza? São duas bolachas aqui no virabrequim. Isso quando a gente fala de um motor monocilíndrico, tá? Quando é um motor de carro, a árvore de manivelas, ela vai ser diferente, igual essa da foto aí, beleza? Mas aqui, basicamente, quando a gente está falando de moto, vai ser assim, baixas cilindradas, beleza? Baixa cilindrada. Então, o que acontece? Aqui nesse caso de baixo, eu coloquei um pino cursado invertido. Desculpa, aqui embaixo aqui eu coloquei um pino cursado para aumentar o custo do meu virabrequim. Aqui em cima eu tenho um virabrequim original. Aí vamos supor que eu quero cursar o meu virabrequim. Eu não quero colocar um pino cursado, eu quero cursar o meu próprio virabrequim. O que é feito? Eles vão soldar isso aqui e vão mudar a posição do pino. Ela era aqui, ó, o máximo dela era aqui. Então, se eu colocar o pino mais deslocado, mais para cima, o que vai acontecer? Eu vou ter um curso maior. Por quê? Antes, quando eu tinha a volta, era aqui embaixo. Então, o curso não é essa volta aqui do virabrequim. O curso é a parte de dentro aqui, certo? É a parte do eixo aqui, do pino aqui dentro. Se eu desloco o pino aqui para cima, o que vai acontecer? Eu aumento o curso do meu virabrequim. Certo? Então eu aumentei o custo do meu virabrequim. Aqui não ficou tão legal o desenho não, pessoal. Tem uns desenhos legais assim, quem faz é minha esposa, beleza? Aqui é só para mostrar para vocês. Então quando eu desloco aqui o pino para cima, eu aumento o custo do virabrequim. Quando eu aumento o custo do virabrequim, eu também aumento o torque do meu motor, beleza? E antes de eu falar assim, os pontos positivos e negativos de aumentar o curso do virabrequim, vamos falar sobre o pino cursado invertido. O que é o pino cursado invertido? A gente teve um aluno nosso, surgiu uma dúvida no nosso grupo do WhatsApp dos alunos, que a gente tem, dos nossos alunos, né? E surgiu uma dúvida lá, os alunos trocando ideia, e um surgiu assim, cara, alguém já tentou montar um pino cursado invertido? O que é um pino cursado invertido? É alguma coisa nova? Não, o pino cursado é um pino excêntrico, certo? É um pino excêntrico quando ele desloca a biela para cima. Então, o canal de lubrificação dele aqui vai ficar basicamente aqui embaixo aqui. Então, o que acontece aqui nesse caso? Quando vai montar lá um pino cursado, a biela ela vai se deslocar para cima, certo? Então, eu vou aumentar o custo do meu virabrequim. Aí surgiu a ideia lá de alguém montar um pino cursado invertido. Ao invés de elevar o custo do meu virabrequim, aumentar o custo do meu virabrequim, reduzir o custo do meu virabrequim. Quando eu coloco um pino cursado invertido, ao invés de eu colocar ele nessa posição para deslocar a biela para fora, para eu ter um curso maior, eu vou virar ele e vou colocar ele jogando a biela um pouco para dentro. Aí o custo do meu virabrequim agora vai se reduzir, eu vou ter um curso do virabrequim menor, da mesma proporção. Se eu colocar um pino invertido de 1 milímetro, eu vou reduzir 2 milímetros no curso. Se eu colocar um pino invertido, de 2 milímetros, eu vou reduzir 4 milímetros no curso do meu virabrequim. Assim eu vou ter um curso do virabrequim menor. Aí você pensa assim, tá, mas um pino cursado invertido, isso não vai adiantar nada, porque quando eu coloco um pino cursado, eu aumento a cilindrada, certo? Verdade. Toda vez que eu aumento aqui, não é só o ganho de torque aqui no motor. Quando eu coloco um pino cursado, igual aqui, ou coloco ou curso o meu virabrequim original, eu aumento a cilindrada. Porque a cilindrada, ela é determinada por quê? Ela é determinada pelo diâmetro aqui do pistão, certo? Pelo diâmetro aqui do cilindro e pelo curso do meu virabrequim, certo? Curso e diâmetro. Então, o que acontece? Quando eu coloco um pino cursado, eu aumento o curso. Então, se eu aumento o curso do meu virabrequim, eu aumento a cilindrada do meu motor, certo? Então, se eu aumento a cilindrada do meu motor, é bom, eu vou ter torque. Lembra que quando eu coloco um pino cursado, eu vou aumentar o torque? Então, por que eu coloco um pino cursado invertido, Otávio? Se eu colocar um pino cursado invertido, a gente tem que entender que é o quê? Se eu colocar um pino cursado invertido, inverter ele, ao invés dele aumentar o curso, ele reduzir o curso,
do virabrequim, o que vai acontecer? Eu vou diminuir esse tamanho aqui, ó, certo? Quando eu diminuo o custo do virabrequim, eu reduzo a cilindrada do meu motor, certo? Só que o que acontece? Quando a gente conversou isso lá no grupo do WhatsApp dos alunos, não foi no sentido de reduzir a cilindrada, mas fazer um motor super quadrado, tá? Quem participou da nossa Masterclass, na primeira aula da Masterclass eu ensinei que sobre os motores subquadrados, os motores quadrados e os motores super quadrados. O motor super quadrado é onde a diferença dele do diâmetro do pistão dá 10 milímetros de diferença em relação ao curso. É um motor que vai girar bem, ele atinge altas RPMs, é um motor para atingir altas rotações. Então, o que acontece? Qual que é a maior limitação quando eu aumento o custo do meu virabrequim? É quando eu aumento, primeiro passo, eu vou ter que fazer alguns acertos, tamanho de biela para acertar o RL, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso. Tamanho de biela, RL, copo do cilindro, então eu vou ter que fazer esses outros acertos. Só que tem outra coisa que vai impedir um pouco. O motor, quando ele tem um custo do virabrequim maior, eu tenho um torque melhor. Lembra que eu aumento o torque do meu motor quando eu coloco um pino cursado, o custo do meu virabrequim? Então eu aumento o torque. Só que quando eu coloco um curso muito grande no meu virabrequim, o que acontece? Esse motor ele não fica bom para altas rotações. Por quê? Quando eu tenho um motor com muito curso do virabrequim, ele não vai ficar tão legal para girar em altas rotações. Ele para mim ter uma durabilidade boa, eu tenho que colocar ele para girar até uma certa rotação, de acordo com os cálculos, para mim não perder durabilidade. Por quê? Se eu tenho um motor com curso muito grande e colocar ele para girar em alta rotação, esse motor ele pode vir a se quebrar. Então, por isso que a gente pensou na possibilidade de reduzir o custo do virabrequim para fazer um motor super quadrado. Um motor super quadrado, ele atinge as rotações mais altas. O pico de torque e potência desse motor vai vir em rotações mais altas. Então eu vou ter um desempenho melhor nesse motor em rotações mais altas. Mas em baixas rotações, eu perco um pouco de torque no meu motor. Eu vou ter um motor onde o torque dele vai ser menor. Por quê? Eu reduzi isso aqui. Então a árvore de manivelas aqui, ó, o moinho vai ficar, a voltinha vai ficar menor. Então eu vou ter menos torque nesse motor. Quando eu faço esse trabalho de pino invertido, o que acontece? É quando eu quero montar um motor super quadrado para atingir altas rotações. E na maioria das vezes eu não vou fazer isso no motor original. Por que eu não faço isso no motor original? Colocar um pino cursado invertido no motor original. Porque se eu colocar o pino cursado invertido no motor original, eu reduzo a cilindrada desse motor. Então o que acontece? Eu reduzo o torque também. E isso vai ser prejudicial para mim. Por quê? Esse motor ele já não consta com tanto torque. Um exemplo, vamos dar um exemplo da 150. Já não tem tanto torque. Se eu reduzo ainda mais o torque, para uma moto de rua, vai ficar terrível fazer isso. Então não vale a pena. Eu só faço isso, colocar um pino cursado invertido, quando eu estou montando um projeto diferente. No caso do nosso aluno, Alex, ele estava montando um projeto com pistão 80, tá? Um pistão 80 e o custo do virabrequim menor. Para quê? Para ele ter um giro maior e poder atingir uma RPM mais alta, fazendo outros acertos também no motor, além não só do pino cursado, mas fazendo os outros acertos também. Então o que acontece? Quando coloco um pino cursado invertido, eu vou precisar aqui de um pistão maior também, para me ter um torque, para me compensar essa perca de torque, eu tenho que ter um pistão maior. Isso funciona como se fosse um motor de competição, onde eles têm um motor super quadrado para alta RPM. Então eu só faço isso quando eu quero colocar um motor para alta RPM, girar em alta RPM. E quando eu coloco o pino cursado invertido, ao invés de eu colocar uma biela maior para fazer acerto de RL, eu posso colocar uma biela menor. Por que eu posso colocar uma biela menor? Colocando uma biela menor, eu vou ter um RL considerável, porque eu reduzi o curso. Então, se eu manter a biela original, eu tenho um RL baixo. Mas eu posso aumentar um pouquinho o RL para me ter uma durabilidade, porque esse motor vai girar muito em alta rotação. E biela é o seguinte, por mais que eu tenha um RL consideravelmente baixo, um exemplo, eu vou lá e coloco um RL baixo no meu motor e coloco uma biela grande, se eu colocar esse motor em alta rotação, o que acontece? A biela pode vir a se flambar.
certo? Ou seja, ela pode vir a se entortar devido à alta rotação do motor, certo? Quando eu tenho um RL baixo ali com uma biela muito grande, quero colocar esse motor para girar em alta rotação. Por isso que eu preciso analisar vários pontos. Para quem não sabe o que é o RL, tá? Eu já postei um vídeo aqui no canal falando sobre, foi sobre biela, e lá eu falei um pouco sobre o RL também, mas o RL é essa inclinação da biela aqui, ó. O que acontece? Quando eu tenho um RL muito alto, a biela se inclina muito e eu corro o risco dela se quebrar, certo? Quando eu tenho um RL mais baixo, a biela se inclina menos, então eu tenho menos risco da biela se quebrar e tenho menos desgaste no meu motor. Só que o que acontece? Se eu tiver uma biela muito grande, em alta rotação, ela pode vir a se entortar, e se danificar. Então também eu tenho que analisar esse outro fator também no motor, beleza? Então o que acontece? Basicamente dizendo é o seguinte, pessoal. Pino cursado aumenta o custo do virabrequim. Se eu inverter o pino cursado, que é igual esse da foto aqui, ó, do Alex, como que eu faço um pino cursado invertido? Tem que fazer a furação nele, do jeito dessa foto aí, para colocar ele invertido. Ao invés de você colocar ele na posição para aumentar o custo, você vai virar ele, a biela vai ficar mais para dentro e automaticamente eu vou reduzir o custo do meu virabrequim. Mas só faça isso se você quiser fazer um motor super quadrado, com pistão maior, para colocar esse motor para girar em alta rotação, beleza? Aí já é bom também, se você quer um motor tanto para alta rotação, colocar uma biela forjada. Beleza? Para você ter uma durabilidade boa nesse motor. Então, voltando aqui, ó, quando eu coloco um pino cursado, o que acontece? Eu aumento aqui o custo do meu virabrequim, certo? Eu vou ter mais torque nesse motor, mas eu preciso fazer alguns acertos, que é o RL, igual eu mencionei para vocês. Quando eu coloco o pino cursado, eu curso o meu virabrequim, certo? O que vai acontecer? Eu aumento o meu custo. Então, agora, o RL, se eu fazer o cálculo do RL, o que vai acontecer? Eu vou ter um RL considerável, dependendo, claro, do tamanho do custo que você já tinha e da biela que tira o motor, o RL pode vir a ficar alto. Então, quando o RL fica alto, eu tenho um desgaste prematuro no motor, certo? O que é o RL, né? Só para pincelar aqui. O RL, você vai pegar o curso do virabrequim dividido por 2 e dividir pelo tamanho da biela, de centro a centro, certo? Aí você vai ter o RL lá do seu motor. Quando eu faço isso, um exemplo, eu tenho um RL no meu motor ali de 0,28 ou 0,280 ou 0,28, como muitos vão falar. O que acontece? Tem um RL baixo. O RL considerável é um RL 0,30, tá? 0,300, até no máximo 0,310 ali, ó. Ah, Otávio, mas eu já vi que tem carro que tem RL bem mais alto e eu não posso considerar o 0,300 ali ou 0,30. O que acontece, pessoal? Quando a gente pega um motor onde ele tem um RL mais alto, toda a questão da engenharia foi projetada ali no deslocamento do pino do pistão. Foi feito vários acertos ali para eu poder usar um RL mais alto. Quando eu pego uma CG, um motor menor, eu tenho que considerar um RL. Não foi projetado para ter um RL mais alto. Então eu busco sempre na preparação, por mais que eu estou preparando, colocando pistão maior, custo do virabrequim maior, eu busco estar próximo ao original. Porque o próximo ao original vai ter muita durabilidade. Esse motor foi projetado para rodar 150 mil quilômetros ali. Ter uma durabilidade boa. Então o que acontece? Eu viso buscar sempre próximo ao original para mim ter uma durabilidade boa. Então, eu viso buscar sempre abaixo do 0,300. Dependendo em alguns casos, eu posso deixar, se for um motor de competição, eu posso testar com RL mais alto, não tem problema, beleza? Mas sempre analisar esses fatores aqui, ó. Então, mas é pessoal, tem preparador que vai falar, ó, eu gosto de colocar com 0,32, 0,33, não tem problema. Se você coloca e não tem problema, quando você monta, nunca teve risco de quebras, ele montou e nunca deu problema para você, tudo bem, tá? Mas a gente tem que sempre analisar próximo ao original. Se você quer calcular o seu original, pega o seu motor original, calcula o RL dele, mede lá o custo do virabrequim, divide por 2, pega o tamanho da biela de centro a centro e divide pelo custo dividido por 2 aqui, que você vai ter o RL do motor. Quando você tiver o RL do motor, aí você vai lá, vamos supor que na CG o RL era 0,29. Então, quando você estiver preparando o seu motor, eu aumentei o custo do meu virabrequim, eu posso deixar o quê? O RL original.
Eu posso, só que aí para mim fazer o RL original, eu vou ter que colocar uma biela maior, aí eu vou ter que fazer os acertos de flange, eu vou ter que fazer o acerto de copo do cilindro, para que o meu pistão, na hora que ele esteja no PMI, ele não saia, não mostre o pino, não mostre a saia. Então eu preciso fazer esses acertos para me ter uma boa durabilidade no meu motor, beleza? A gente sempre busca deixar próximo ao original, a não ser em alguns casos que a gente está numa competição e a gente busca estar próximo a um fator de teste, onde eu estou testando um RL mais alto, onde eu estou testando vários outros fatores no meu motor, beleza? E aí entra outro fator também na questão do virabrequim, que é o seguinte, tá? Aqui a gente já mencionou nessa aula aqui como funciona o virabrequim, sobre o pino cursado, sobre o pino cursado, sobre cursar o virabrequim, sobre o pino cursado invertido. Então o que acontece? Cursando o virabrequim eu tenho mais torque. Sempre aumentou o custo do virabrequim, tenho mais torque. Reduziu o custo do virabrequim, eu tenho menos torque. Beleza? Aí entra a parte assim agora, Otávio. E aliviar ou não aliviar o virabrequim? Tem muitas dúvidas sobre essas também. Eu alivio ou não alivio o virabrequim do meu motor? O que acontece aqui, ó? Aliviar o virabrequim, a gente precisa entender um fator que é de extrema importância dentro do motor. O que é esse fator de extrema importância? Que é a questão do conjunto rotativo. O que é o conjunto rotativo? É o peso das massas, certo? Tanto do virabrequim quanto biela, pistão, pino, trava. Então a gente tem uma relação aqui, certo? A relação aqui é muito importante, porque se eu tenho um conjunto, certo? Conjunto rotativo balanceado, esse motor meu, ele vai conseguir resistir a uma pressão maior dentro do meu motor, certo? Ele vai conseguir resistir, eu vou ter uma durabilidade maior dentro desse motor. Quando eu não tenho um conjunto balanceado, o que vai acontecer? Eu vou ter uma vibração maior, esse motor ele não vai aceitar tanta pressão nele, certo? Ele não vai resistir tanto, eu vou ter uma perda de durabilidade nesse motor, devido à vibração também. As peças que estão em contato aqui com essa vibração, elas vão ter um desgaste maior. Então, quando a gente fala de aliviar, o que acontece? Aliviar é o seguinte, só antes de explicar um pouco mais sobre o balanceamento do conjunto rotativo. O que acontece? Aliviar o virabrequim, eu vou fazer com que o meu virabrequim ele saia da inércia mais rápido, certo? Porque agora eu tenho menos peso. Então eu aliviei o virabrequim, eu saio da inércia mais rápido, então eu subo o giro mais rápido. Meu motor consegue girar, subir o giro mais rápido. Só que o que acontece? A gente tem outros fatores também no motor, que é a questão da inércia, certo? Da força que gera aqui, da energia cinética que é gerada pelo movimento. Então, aliviando, eu diminuo esse fator da inércia, certo? Meu virabrequim ele consegue sair da inércia mais rápido. O que é a inércia? É o momento que está parado e o corpo vai entrar em movimento. Então, consegue subir mais rápido, se movimentar mais rápido, quando eu tenho um virabrequim mais leve, certo? Teoricamente dizendo. E se eu adicionar peso no virabrequim, vai ter uma dificuldade maior na inércia, mas eu vou ter uma energia acumulada maior, o que vai ser bom para o meu motor, tá? Por que é bom ou não é bom aliviar o virabrequim? Devido ao conjunto rotativo, balanceamento do conjunto rotativo. O que acontece? Quando eu alivio aqui o virabrequim, ou adiciono peso, a gente altera esses fatores de inércia, sair ou não da inércia, e dessa energia acumulada. Se eu acumular peso, colocar peso no virabrequim aqui, ó, eu demoro a sair mais da inércia, aumento essa questão dessa energia acumulada, e isso vai ser bom, porque o nosso motor eles são 4 tempos, certo? Admissão, compressão, combustão e exaustão. Então, nesses 4 ciclos, acontece somente uma combustão. Então, essa força da combustão, ela tem que movimentar as outras 3 vezes aqui, ela tem que gerar uma energia para movimentar essas outras 3 vezes aqui o meu conjunto rotativo. Então, eu preciso muito analisar. Se eu reduzo o peso muito do virabrequim, eu perco essa questão aqui de movimentar. Vou ter um motor mais frouxo. Em alta rotação, vai ser bom, mas em compensação também, eu perco esse fator dessa energia acumulada. Quando eu tenho mais peso, eu tenho uma energia acumulada maior, o que é bom para o meu motor. Só que o que acontece? Se a gente olhar por esse lado no virabrequim, é ruim. Por que é ruim, Otávio, eu olhar em adicionar ou aliviar o peso do virabrequim? Porque aqui a gente tem um fator que eu mencionei para vocês, que é o balanceamento do conjunto rotativo.
beleza? Então o que acontece? Eu tenho que analisar sempre que o fabricante, ele pede assim, se a gente analisar o fabricante, o balanceamento assim, ideal no conjunto rotativo seria entre, no motor com balanceiro, seria entre 48 a 52%. 48 a 52% de balanceamento, certo? Deixa eu coloquei zero aqui. 48 a 52% de balanceamento. Então o que acontece? Se fosse um motor sem balanceiro, estaria próximo ali a 65% sem balanceiro. Então o que acontece? Se você quer aliviar para subir giro mais rápido ou adicionar peso para ter uma energia acumulada maior, trabalhe pelo seu magneto, beleza? Por quê? O magneto ele é um acumulador de energia cinética. Então quando eu adiciono peso no magneto, eu vou ter uma energia cinética maior. Se eu alivio o peso do magneto, eu tenho uma massa menor e o giro sobe mais rápido. Então eu trabalho o alívio ou a adição de peso pelo magneto e não no virabrequim, certo? O virabrequim, eu só faço alívio ou adiciono peso quando eu quero fazer o acerto do conjunto rotativo do meu motor, o balanceamento do conjunto rotativo aqui, o fator de balanceamento do conjunto. Eu só adiciono peso ou alivio peso por esse fator. Por quê? Na maioria das vezes na preparação de motores, o que vai acontecer? A gente vai aumentar o diâmetro de pistão, colocar pistão maior, biela maior, pino cursado, deslocando aqui a biela, igual a gente mencionou aqui na aula. Então o que acontece? Tudo isso altera o fator de balanceamento, porque o peso vai ser diferente. Por exemplo, se eu tivesse um peso da massa aqui, ó, da biela para cima aqui, ó, do meio da biela para cima, vamos supor que eu tivesse um peso de 200, vamos colocar aqui de 180 gramas, tá? Dividido. Vamos supor que na parte do virabrequim, da massa do virabrequim aqui, ó, eu tivesse um peso de... Vou colocar diferente, tá? Se eu tivesse aqui, ó, o peso de baixo, eu vou pegar o peso de baixo, certo? Do virabrequim, 130 dividido por 250. Então o que acontece? Eu teria um fator aqui, ó, de 0,52. Ou seja, eu teria um fator de balanceamento aqui, ó, de 52%. Certo? Então, esse balanceamento aqui do conjunto rotativo seria bom. Quando eu aumento pistão, biela maior, o que acontece? O peso, ele muda. Tá? Vamos supor que o peso aqui da biela, pistão do meio para cima, aqui fosse 250 gramas. E da massa aqui embaixo fosse 130, mais uma parte da biela fosse 130. Então eu teria 0,52, tá, pessoal? Aqui, só dando um exemplo, eu não estou ensinando como é feita a medição. Isso aqui você precisa medir aqui os pesos aqui do virabrequim, do pistão, do conjunto inteiro e depois fazer isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dando um exemplo, para vocês terem uma ideia aqui. Então o que acontece? O fabricante, para me ter um conjunto balanceado, o que eu teria que fazer aqui? Ó? Eu teria que fazer com que essa parte, com o meu virabrequim, certo? Se eu tivesse um virabrequim aqui, ó, deixa eu desenhar um outro aqui só para vocês terem uma ideia. Se eu tivesse aqui um virabrequim, tá? O que acontece? Essa parte teria que estar em torno aqui, ó, de 50% do peso de cima. 50% do peso de cima aqui, para me ter um fator de balanceamento correto no meu motor, certo? Para me ter um balanceamento do conjunto ideal aqui. Por quê? Quando eu tenho um fator maior aqui, ó, vamos supor que eu colocasse aqui, ó, um peso em cima, vamos supor que isso aqui fosse original, estava dando 52%. Aí vamos supor que eu coloquei pistão, um pistão bem maior lá e o peso aumentou lá em 100 gramas. Só vou dar um exemplo. E aumentou em 100 gramas. Então agora eu teria 350. Vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. Se eu tivesse ali agora, o peso de baixo é o mesmo, 130 dividido por 350,
é igual a 0,37 no conjunto. A 0,37. Ou seja, 37%. Eu tenho um conjunto desbalanceado. O peso de cima é bem maior. Então, o que acontece nesse caso? Eu teria que aumentar o peso do meu virabrequim aqui, ó, para me ter um conjunto mais balanceado em torno de 50%, entre a parte de cima e a parte de baixo. Por que eu tenho um conjunto mais balanceado dessa forma? Porque funcionaria da seguinte forma, assim, ó. Enquanto o peso ele sobe, jogando para cima, o peso do virabrequim ele ameniza essa parte de vibração, porque enquanto jogam, o peso está sendo jogado para cima e o outro para baixo, ameniza essa parte, esse peso. Então eu tenho um balanceamento, então o motor ele vai vibrar menos. Ali eu dei um exemplo, eu peguei números hipotéticos aqui da minha cabeça e coloquei aqui, tá pessoal? Isso aqui tem que ser pesado, tá? Às vezes você fica pensando, às vezes você sabe fazer isso aqui, tá? Você tá vendo o vídeo e sabe fazer isso aqui. Isso aqui eu peguei números da cabeça aqui agora, fazendo esse vídeo para vocês e fiz um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem quando eu adiciono e quando eu não adiciono peso aqui no virabrequim ou reduzo o peso dele, beleza? Então eu só faço isso, nesse caso eu aumentaria o peso dele para me ter um conjunto mais balanceado. Então eu faço isso nesse seguinte para me ter um balanceamento do conjunto melhor. É a mesma coisa de falar assim, Otávio, vale a pena tirar o balanceiro do meu motor? Não vale a pena, por quê? Aqui quando a gente fala assim, o pistão e a biela, o virabrequim, eles estão nessa posição assim, ó, aqui eu tenho um balanceamento, se tivesse 50% aqui, eu teria um balanceamento ok. Mas quando o meu virabrequim, se ele tivesse nessa posição aqui, ó, ele tivesse nessa posição aqui lateral, o que iria acontecer? Eu não tenho um balanceamento correto agora. Aí o balanceiro ele funciona para isso aqui, ó, para equilibrar um pouco o peso aqui, ó, e eu ter menos vibração dentro do meu motor, certo? Eu tenho um conjunto mais balanceado. Então não vale a pena. Às vezes você pensa, mas se eu tirar o balanceiro eu vou ter mais giro, eu vou ter menos inércia. Com certeza. Por que você vai ter menos peso agora? Por que você vai subir o giro mais rápido? Porque você tem menos peso agora. Então, quando você tem menos peso aqui agora no motor, o que acontece? Com menos peso no motor, o giro vai subir mais rápido. Mas, em compensação, eu vou ter uma vibração maior dentro desse motor, certo? Eu vou pegar uma peça na mesa aqui para mostrar para vocês. Aqui no conjunto, quando a gente fala do conjunto, né, até mesmo a biela, a troca da biela, ela vai fazer diferença no balanceamento do conjunto rotativo. Então eu preciso analisar o conjunto. Otávio, se eu quero uma moto que ela sobe o giro rápido, porque eu quero aliviar as peças, cara, trabalha pelo seu magneto, beleza? Vai lá e trabalha pelo seu magneto, que é melhor para você, beleza? Agora, questão de adicionar ou aliviar peso aqui, eu só faça quando você estiver fazendo o balanceamento do conjunto rotativo do motor. Otávio, eu não sei fazer. Cara, vamos supor que você está montando um motor aí maior, uma cilindrada mais alta, leva para alguém fazer para você, uma retífica que faça esse balanceamento do conjunto, saiba fazer esse balanceamento, leva lá que eles vão adicionar peso aqui no virabrequim de acordo também com o balanceamento do conjunto, certo? Eles vão adicionar peso aqui para quê? Para fazer com que você tenha um conjunto mais balanceado e quando o conjunto é mais balanceado, ele consegue resistir a uma pressão mais alta, então eu consigo ter mais durabilidade nesse motor. Quando eu tenho um conjunto totalmente desbalanceado, a moto ela vai vibrar muito, essa vibração, quando acontece a vibração aqui, o que vai acontecer? Essa energia acumulada, ela é dissipada, então eu perco parte dessa energia e isso é ruim para mim, ruim também para mim no motor, certo? Então eu preciso analisar sempre o fator de balanceamento do conjunto rotativo quando eu quero ter um desempenho melhor no meu motor, beleza? Então eu vou analisar esses fatores para me ter uma durabilidade melhor dentro do meu motor. Otávio, retirar então o balanceiro vale a pena? Não vale a pena. Trabalhe pelo peso do seu magneto. Se você quer que sobe o giro mais rápido, vai lá e alivia o magneto. Se você quer que tenha uma energia acumulada maior, tá? Que você tenha mais torque ainda nesse motor, coloca o peso no magneto, beleza? Trabalha pelo seu magneto e não no virabrequim. Porque a gente tem esse fator de balanceamento aqui do conjunto e esse fator é muito importante.
E é igual eu mencionei para vocês, motores que tem ali balanceiro, eles vão girar em torno de 48% a 52%. Motores que não tem balanceiro, eles vão girar em torno de 65%. Vocês podem reparar isso, o exemplo da CG 150 e da FAN 125, 2009 e 2010, é o peso do virabrequim. O virabrequim da FAN, a FAN ela não tem balanceiro, mas o virabrequim dela é mais pesado, o conjunto da parte de cima é mais leve, então eles tentam fazer um acerto ali para quê? Para ter um balanceamento melhor naquele motor, mas mesmo assim aquela moto vibra um pouco mais. Mas na preparação, se você tem uma 150 e está preparando ela, colocando pistão maior, e às vezes você vai ter que fazer um acerto, talvez colocar o virabrequim da FAN 125, 2009, 2010, é bom porque ele é mais pesado, mas assim você só faz isso quando você estiver fazendo os acertos aqui do balanceamento do conjunto rotativo para você ter uma durabilidade boa no seu motor, beleza? Então basicamente o virabrequim ele tem essa importância dentro do seu motor, você só adiciona ou alivia peso nele quando você vai fazer essa questão do balanceamento do conjunto rotativo. Caso você não vai mexer nessa parte do balanceamento do conjunto, você sabe que quando você altera parte de cima, você tem uma vibração maior. Você pode analisar, assim que você preparou a moto, se você não fez parte do balanceamento do conjunto, o que acontece? A moto ela tende a vibrar um pouco mais. Isso acontece porque eu tenho um conjunto agora mais desbalanceado, certo? Por isso que eu tento balancear ele. E lembrando sempre, colocou o pino cursado, cursou o virabrequim, tem que fazer acerto de biela, tem que fazer acerto de flange, tamanho de copo do cilindro. Para quê? Para você ter uma durabilidade boa nesse motor, para você conseguir rodar no seu motor e ter uma durabilidade boa nessa moto, certo? Otávio, quando que eu coloco ou não coloco um pino cursado ou curso o meu virabrequim original? O que acontece, cara? Se for uma moto de rua, tá? Falando em moto de rua, e você quer que esse motor ele atinja um torque e potência próximo ao original, ali em 8.000 RPMs, ou menos do que isso um pouco, tá? Depende do projeto. O que acontece? Você aumenta o custo do seu virabrequim. É muito bom porque, na maioria das vezes, quem tem uma moto de rua, o que acontece? A pessoa ela quer acelerar na BR, certo? Dá uma acelerada de vez em quando na BR, tá? Mas a pessoa também quer ter um torque bom em baixa rotação, quer sair do sinal e a moto já responder com rapidez. Então eu coloco o pino cursado, porque assim eu vou ter um torque bom em baixa rotação, o pico de potência vai vir em rotações mais baixas, então eu nem preciso trabalhar ali CDI, eu posso deixar próximo ao original mesmo, que já vai estar bom se for uma moto carburada. E se for injetado também não precisa aumentar a RPM da moto. Por quê? Eu tenho uma moto agora com mais torque, vai ficar bom. Na alta rotação, ela vai atingir o pico de potência máxima numa rotação mais baixa. Isso também é bom, porque se eu não for alterar nada de CDI, nada de corte, vai ficar bom, tá? Agora, se eu quero uma moto mais para alta rotação, para girar 10, 11, 12 mil RPMs, o que acontece? Aí eu já faço um projeto diferente. Eu faço um motor super quadrado, onde o diâmetro do pistão é maior que o custo do virabrequim, e essa diferença dê no mínimo em 10 milímetros. Quando eu faço isso, eu vou ter um motor que ele fica melhor para girar em alta rotação. Aí eu vou ter que fazer outras alterações, porque o pico de potência agora desse motor, torque e potência, vai aumentar. Então quando eu aumento esse pico de torque e potência, o que acontece? Agora eu vou trocar o CDI, colocar um CDI com um limitador maior, tudo isso eu posso fazer os cálculos também para identificar o quanto eu posso colocar para girar com segurança. Então tudo isso eu faço essas alterações. Agora, moto de rua, trilha, eu tenho uma moto de rua, seu cliente quer uma moto de rua, mas não vai mexer em CDI, não vai mexer em corte de giro, nada. Vai manter próximo ao original e quer ter torque, quer ter uma velocidade boa nesse motor. O que acontece? Coloca o pino cursado, faz os acertos de biela, flange, tudo certinho. Pino cursado, pode colocar pistão também? Pode colocar pistão também, que fica bom para uma moto de rua. As rotações vão vir mais baixas. Beleza? Então vai ser bom para uma moto de rua. Moto de trilha também é bom. Ah, Otávio, eu quero um velocross. Aí você tem que analisar o projeto. Se a pista que você sempre roda é de alta, talvez você coloque um motor para alta é melhor para você. Beleza? Mas é caso a caso, depende muito do projeto. Agora, se eu quero uma moto que atinge altas RPMs e altas rotações, aí eu preciso fazer um motor diferente, onde eu não trabalho o custo do meu virabrequim. Eu
mantenho o original, certo? Ou eu reduzo com o pino cursado invertido. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a crescer aí. Comenta aí embaixo aí também o que você achou desse vídeo, quais são as suas dúvidas e comenta temas novos aí para a gente trazer mais vídeos e mais conteúdos como esses aí para vocês. Beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.